Meu objetivo é trazer aqui para nossa conversa algumas características do transtorno de personalidade antissocial. Aquele que a gente falava de psicopatia, de sociopatia, enfim, no DSM-5 se chama transtornos de personalidade antissocial. Então esse transtorno, na verdade, a gente já começa falando que ele compromete a área das emoções, o sistema límbico. Então, quando a gente fala, a pessoa não tem empatia, ela não sente culpa, não sente remorso, por quê? Porque essa área, ela fica comprometida. Quanto maior esse comprometimento, mais intensidade, mais intenso será esse comportamento perverso. Essa falta de reconhecer o quê? O direito do outro, o sentimento do outro, o desejo do outro. Por quê? Porque esta pessoa vai ser sempre o quê? O centro das atenções. O prazer dela, o direito dela, as necessidades dela vão estar sempre em primeiro lugar. Então o outro, na verdade, vai ser sempre o quê? Um objeto que vai estar proporcionando a ela caminhos para realizar as necessidades dela, para que ela atinja, na verdade, os objetivos. Então o outro, na verdade, é um instrumento para que ela possa atingir o quê? O status, o poder, o prazer. É para isso que o outro vai servir. O que normalmente esse transtorno ele produz em termos de comportamento? Um comportamento de causar mal ou a uma outra pessoa, causar mal a um animal, destruir propriedades, fraudes, roubos, não reconhecer as regras. Por quê? Porque a pessoa faz as suas próprias regras. Ele não enxerga limites para atingir os objetivos dele. Então ele vai quebrando todas as regras, ou seja, todos os impedimentos, aquilo que estiver na frente dele para que ele alcance os objetivos dele, ele vai tirar. Seja uma regra, seja uma pessoa, seja o que for. Então, isso é importante da gente estar colocando. Quando a gente está falando desse comprometimento, a gente está falando então que a gente pode ter níveis. Um nível leve desse transtorno, um nível moderado e um nível grave. O leve são esses que a gente encontra no nosso dia a dia. Esses desvios de conduta aí que a gente encontra no nosso dia a dia. A gente vai ver muito nos relacionamentos tóxicos. Os graves são os que já começam com um nível mais intenso de perversidade. Desculpa, os moderados. E os graves, a gente já poderia pensar em nos seriais killer. Esse é um cenário aí de algumas características do transtorno de personalidade antissocial. Quando a gente fala em diagnóstico, não dá para fazer esse diagnóstico antes dos 18 anos, no mínimo com 18 anos. O que se pode observar, na verdade, é, antes disso, como é que é a conduta. Então, existem alguns transtornos de conduta que começam a acontecer antes. Que transtornos são esses? A maneira como essa pessoa vai estar se relacionando. Ela consegue reconhecer o direito do outro? Ela reconhece o sentimento do outro? Isso já começa ali. Ela respeita regras que sejam próprias para a idade dela. Isso também vai ser um outro indicativo. E a gente precisa entender que o transtorno de personalidade é uma forma de ser do sujeito. Então é uma maneira como ele vai enxergar o mundo. Então ele não vai ver problema nenhum nisso. Isso para ele vai ser muito natural. Qual é o problema? O problema é para você. Para ele não vai ter nenhum. Porque é a forma como ele enxerga o mundo. Tá certo? Então era isso que eu queria trazer. Beijo grande e até o próximo.